Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. Antes de tudo, peço para que você se inscreva aí, curta. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Vitória, a qual o Flamengo ganhou no Barradão, mas não mereceu. Flamengo e Vitória entraram ontem em campo, um jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Simplesmente para o Flamengo foi um desastre aquele jogo, né? Pra começar, a gente tem que já deixar bem ressaltado a péssima arbitragem do Rafael Claus. Não deixou o jogo andar em nenhum momento, parava o jogo com qualquer falta, qualquer contato que estava tendo, ele parava. E quando tinha as faltas com intensidade para cartão amarelo, ele não dava amarelo. Então foi uma arbitragem tenebrosa. Ele conseguiu ter um não futebol no primeiro tempo. O primeiro tempo começou com o Vitória pressionando o Flamengo, marcando lá em cima. Muitas das vezes conseguiram recuperar essas bolas. O time do Flamengo parece que vem passando por uma crise técnica horrível, errando muitos passes, sabe? Não conseguindo dominar a bola direito, falta triangulação, parece que não tem entrosamento. E o Vitória se aproveitou disso, se aproveitou das bolas nas costas dos zagueiros, que tem sido um problema esse ano, para continuar pressionando. E o Vitória foi bem melhor no primeiro tempo, né? Só que é meio difícil a gente ter uma análisezinha do primeiro tempo, porque simplesmente não teve jogo praticamente. A arbitragem não deixava o jogo jogar, o jogo rolar. A bola rolava 2 minutos e já tinha alguém parado. Aí ficava 1 minuto parado. Foi uma coisa horrível de assistir, sofrível. Mas com toda a sua qualidade, o Flamengo mesmo assim foi lá, num chute de rara felicidade do Pulgar, um golaço, abriu o placar, mesmo sem estar merecendo. No primeiro chute no gol, gol do Flamengo, num chute indefensável do Pulgar. E o jogo foi continuando, não mudou a tônica do jogo, indo com Vitória pressionando, merecendo fazer um gol. Vale destacar, é claro, o como os jogadores do Vitória ontem, além disso tudo, estavam conseguindo engambelar a arbitragem, porque eles se jogavam com qualquer coisa, qualquer coisinha eles se jogavam, e era e eu teve um lance do Danielzinho que o Everton Araújo acho que deu um rapa nele, na panturrilha. Ele caiu com a mão na cara, assim. Um negócio muito feio mesmo. Mas era a estratégia do time, então, no questão de desempenho, estava dando certo, né? De resultado, nem tanto. O cara foi se aproveitando de muitos erros de passe do Flamengo, foi se aproveitando, até que aos 45, o Léo Ortiz acha uma bola pro Cebolinha e o Cebolinha faz o 2-0 totalmente inacreditável para quem estava vendo aquele jogo imaginar que o Flamengo ia sair com 2-0 no placar no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Vitória já voltou pressionando mais, voltou ainda encaixando, até que chegou o seu gol com o Danielzinho, numa jogada maravilhosa do Renato Kaiser, onde ele se livrou de 3 marcadores, tocou a bola no. Não me lembro o jogador, que deu um desviozinho para trás e o próprio Danielzinho completou pro gol. Ali eu já tinha certeza que ia dar merda, que o Vitória ia empatar, virar o jogo, tinha até mandado lá no grupo dos amigos. Pouco tempo depois, num lance totalmente infantil do Alexandro, ele foi lá e comete o pênalti no jogador do Vitória. O Renato Kaiser, que é a carrasca do Flamengo, vai pra bola, bate e o Rossi defende numa pancada a meia altura. O Rossi defende, a bola quase voltou no meio de campo de tão forte que foi o chute. Mas o Flamengo conseguiu não levar esse gol, né? E depois desse pênalti, parece que o emocional do Vitória veio meio para baixo. O Flamengo começou a controlar mais o jogo, tocar a bola, triangular a bola. Mesmo assim, do Vitória chegava com perigo. Bola na área, bola cruzada na área, tentando chute de fora da área. E o Vitória foi chegando assim, foi chegando, mas um jogo muito mais controlado pela equipe do Flamengo. O Samuel entrou, Carrascal entrou muito bem, Plata entrou muito bem, o Bruno Henrique entrou mal, mais uma vez, né? Impressionante o como o Bruno Henrique tem jogado mal no Flamengo. Então foram entrando e foram dando mais gás ao Flamengo para sustentar essa pressão, né? Novamente, Carrascal entrou muito bem, segurando muito bem o jogo. Plata entrou muito bem, tabelando. O De La Cruz entrou muito bem também, fazendo essa parte de cobertura. Os times do Flamengo entraram bem, por mais que eu acho que não deveria sair os jogadores que saíram. No fim das contas, o Flamengo ganhou o jogo. É, Obviamente que a gente que é torcedor, a gente fica
puto por causa da atuação que o time teve, mas a gente também tem que entender que times campeões, eles ganham jogos sem merecer. Assim como o Flamengo já mereceu ganhar inúmeros jogos e não ganhou, por pura falta de sorte. Então o Flamengo ontem foi ao Barradão, tomou pressão do Vitória, jogou pior do que o Vitória, merecia perder, mas saiu com um 2-1 a favor no placar. Não gostei muito ontem do Paquetá jogando na meia direita. Tem coisas que a gente simplesmente não consegue entender. Essa insistência do Felipe Luiz de jogar com dois primeiros volantes, sabe? Ali era jogo para colocar o Paquetá de segundo volante, Pulgar de primeiro e deixar o Arrascaeta na meia. Na verdade, se fosse para ser assim, o Arrascaeta nem era para estar jogando, né? Porque vem vindo numa sequência muito ruim. A gente vê que ele está claramente fora de ritmo. Em vez de dar rodagem para outros jogadores que estão melhores, né? Pro Plata, na ponta direita ali, pro próprio Carrascal no meio. E acabou jogando o Arrascaeta, o Everton Araújo e o Pulgar. O meio-campo ficou muito lento. Sem contar os erros de passe. E se o Felipe Luiz ele quiser extrair o melhor do Paquetá, vai ter que ter uma forma dele jogar ou de segundo volante, mas aí vai sair quem? Vai sair o Pulgar? O Pulgar é o melhor jogador do Flamengo nesse início de ano. Vai sair o Jorginho? Jorginho, não preciso nem comentar sobre a qualidade técnica do Jorginho. Vai sair a Rascaeta para ele jogar de meia? Não vai. Então teria que arrumar um jeito dele jogar numa ponta e ser mais construtor e mais participativo no jogo. Assim como era Everton Ribeiro em 2019, por exemplo. Onde era Bruno Henrique numa ponta, o Everton Ribeiro na outra, mas o Bruno Henrique era um ponta incisivo e o Everton Ribeiro era um ponta construtor. Então o Felipe Luiz tem que arrumar um jeito de extrair o melhor do Paquetá, porque além de ser um excelente jogador, custou 42 milhões de euros, né? E um jogador de 42 milhões de euros você tem que saber extrair o máximo dele. Fora isso, a China tem muita coisa para ajeitar nesse time do Flamengo. Os dois zagueiros estão jogando no nível muito preocupante, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, apesar da assistência de ontem, mostra que ele está completamente desconexo em relação à temporada passada, deixando bolas passar que ele não deixava, cortando bolas errado que ele não cortava, se posicionando errado. O Léo Pereira, a mesma coisa. O Alexandre, nesse início de ano, também tem sido tenebroso. Então o Flamengo tem que ajeitar essas coisas, porque agora com o Campeonato Brasileiro começando no início do ano, não tem como dar mole, entendeu? Já perdeu 6 pontos aí que davam para conseguir pontuar contra o São Paulo fora, que vinha em crise, contra o Inter dentro de casa e agora contra o Vitória fora. Então o Flamengo tem que começar a se ajeitar, porque o Campeonato Brasileiro é duro e a gente viu isso ano passado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí mais uma vez, comenta aí o que você achou do jogo de ontem. E é isso. Falou e fui. Tchau.